Então, na aula de hoje a gente vai continuar com relação ao tema de drenagem de águas pluviais, mas dando enfoque um pouquinho mais na parte do dimensionamento, né? Em como dimensionar o tamanho dos diâmetros, né? De calhas, condutos verticais, condutos horizontais, dispositivos aí necessários, como uma caixa de areia, né? Infiltração, etc. Tá? Ou até um caminhamento para a sarjeta, né? Como destino final dessas águas pluviais que caem aí no lote, na cobertura. Bom, vou compartilhar a minha tela. E vou iniciar aqui a gente dando uma olhadinha um pouquinho na normativa. Só uma pequena pincelada. A ideia é só olhar o que tem na norma, o que não tem, né? Quando a gente vai falando de dimensionamento, drenagem aqui. Bom, primeira parte da norma é com relação a algumas nomenclaturas, né? Vale a pena, se tiver dúvida, o que é uma área de contribuição, como uma cobertura, por exemplo, o que é calha, caixa de areia, uma platibanda, um condutor horizontal, vertical, enfim, tudo isso também foi comentado na aula passada, então se tiverem alguma dúvida, vocês podem retomar algum desses conceitos, tá? A norma aqui, ela começa trazendo um pouco sobre os materiais, né? Materiais para calhas, né? Então, desde o uso de uma chapa de aço galvanizado, né, que tem normativa específica para isso, até um fibrocimento, um aço inoxidável, um alumínio, uma fibra de vidro, né? Então, isso tudo são possíveis materiais para calhas e às vezes você tem uma normativa específica, né? Nos verticais também entra, né, os materiais do tipo de PVC rígido, assim, mas também tem chapa de aço galvanizado, né? Aço inoxidável, alumínio, como eu comentei, até fibra de vidro, enfim, também tem esses materiais. E nos condutos, né, ou condutores horizontais, já recolhendo essa água do condutor vertical, encaminhando para a sarjeta, ou infiltrando, ou reservando para ir para um aproveitamento de água pluvial. Dependendo da situação, poderia ser até de concreto, né? Mas também é de costume o uso do PVC rígido aí, adotando um catálogo de um fabricante, onde fornece já esses materiais, né, todos prontos aí. Depois, um pouquinho sobre o que a instalação de drenagem tem como objetivo, né, como função, o que a gente tem que obedecer. Basicamente, é recolher essa água, essa vazão, ser estanque, né, evitar qualquer tipo de infiltração, permitir uma fácil limpeza, desobstrução, sempre pensar que eu posso ter galhos, árvores, animais que podem acabar morrendo, enfim. Então, facilitar esse acesso a essa limpeza, tá, né, é muito importante visualizar isso. Absorver também, né, as variações térmicas, esses materiais vão trabalhar em função das temperaturas, principalmente numa região como nossa, onde tem uma amplitude bastante grande, né? Pensar também nos ruídos, tá? Os barulhos, né? Os ruídos, eles atrapalham, eles incomodam. Então, quando eu estou pensando no sistema de drenagem, eu tenho que também pensar nisso aí, tá? Então, a norma descreve isso aí. Depois ela entra nos fatores meteorológicos, né? Que basicamente está vinculado ao tempo de retorno, que eu comentei sobre isso na aula passada, né, a questão do tempo de retorno de 1, 5, 25 anos. Depois eu vou falar alguns detalhes sobre isso aí. A questão da adoção de uma intensidade de 150 milímetros por hora, dependendo da cobertura, né, se não for aí um caso superior a 100 metros quadrados, é uma opção, mas também temos uma tabela, né, onde tem alguns valores, né, para o Brasil que pode se adotar, ou você pode levantar esses dados do INEMEX, né, e realizar o cálculo da sua intensidade média. Geralmente a precipitação tem um tempo de duração para essa normativa de 5 minutos, essa é a visualização das chuvas aqui no Brasil, chuvas mais torrenciais. A gente percebe que hoje isso tem uma mudança, mas de forma geral, isso que está na normativa, né? Eu estou mostrando que está na normativa, cabe você talvez fazer alguma ponderação específica na sua região. Como eu disse na aula passada, o contexto, né? Onde se dá, onde a gente se encontra é importante. Ainda nessa linha de fatores meteorológicos, né? A norma depois já faz o link com a área de contribuição e com a vazão de projeto, então a fórmula, né, para calcular, né, a vazão é basicamente a intensidade pela área, né, e aí a transformação necessária para você ter isso um determinado tempo, né, em minutos, em segundos e assim por diante. A influência do vento, né, lembrar disso, já que essa chuva vai cair nessa cobertura,
a vazão vai ser em função muito também, né, da onde essa água vai cair, e isso vai influenciar no volume, tá? A gente discutiu isso, a gente mostrou na aula passada, eu disse que tinha na norma algumas imagens, alguns tipos de cobertura, prevê que às vezes não só olhando em planta eu vou ter uma boa visualização da minha cobertura, mas eu preciso ter uma noção também volumétrica, às vezes tem uma parede, alguma coisa onde a água vai bater, aí ela vai coletar e aumentar a vazão naquela cobertura, então você pode acabar subdimensionando se não considerar isso, né? Em termos depois aqui na normativa, né? A norma apresenta um pouquinho sobre as coberturas horizontais, né, de laje. Então, quando você tem uma laje, né, que é um dispositivo ali, diferente de uma cobertura do tipo de telhado, né, vamos chamar assim, vai ter que ter uma grelha ou algum dispositivo que retira a água daquela laje, né, não pode acumular esse volume. Hoje no mercado, né, a gente tem bastante coisa interessante para inserir, né, do tipo grelha, para reter material, para não entupir, né, esse conduto vertical, porque vai sair do conduto vertical. E aí a recomendação, em termos de declividade mínima, é de 0,5%, tá? No caso, mínimo, né, para fazer escoamento dessa laje para o ponto da drenagem. Então, você precisa pensar, hoje em dia nós temos uma arquitetura que traz isso nessas lajes, tem que pensar todos esses pontos onde eu posso retirar essa água. Tá? Depois, a norma detalha um pouquinho mais sobre calhas, também indicando a inclinação mínima aí, né? Em relação ali, né, do Uberal e a platibanda, né? O valor mínimo também de 0,5%. Vocês percebem que 0,5% é o mínimo necessário. Tem que tomar atenção, é sempre difícil executar isso em muitos casos, então às vezes você vai adotar 1% mais por segurança. Mas tem que prever bem, né? O escoamento dessa água para o dispositivo que vai retirar a água, e esse dispositivo também precisa estar um pouquinho mais rebaixado. É comum a gente encontrar não só grelhas numa laje, por exemplo, calha tem menos problema, né? Mas às vezes a drenagem dentro de um condomínio, onde você tem uma boca de lobo, né? Já é uma drenagem que foge um pouquinho do que a gente está vendo aqui em termos de calha, condutos horizontais, verticais e horizontais, mas só a boca de lobo ali é aquela, não deixa de ser uma grelha, né? Que está no piso, né? Mas você pode ter na laje. Então, geralmente é importante que, além de ter a declividade caminhando, né, encaminhando as águas pluviais para essa grelha, ela também toma cuidado na hora que for executar, ela está um pouquinho rebaixada para permitir essa entrada de água. Isso às vezes no banheiro acontece também com grelha, né? É algo muito comum na hora de executar, acaba executando um pouquinho mais alto, e aí a água, né, acaba não subindo e acaba alagando. Então, isso é um ponto fundamental quando vocês estão pensando em água, né? Em fluxo de água numa edificação. E como você tem esses exemplos, não cabe somente na água pluvial numa laje, por exemplo, mas de forma geral para retirar essa água, tá? Então a norma dá essa atenção. Ela tem uma tabela aqui que é com relação a um coeficiente multiplicativo da vazão de projeto, né? Então, na página 6, vocês podem também acessar aí, quando, né, uma calha de beiral ou de platibanda, né, quando a saída, tá, isso vai sair para um conduto vertical, né, isso estiver a menos de 4 metros, tá, de uma mudança de direção, imagina que vem, então, uma calha, né, você não tem essa folga de 4 metros aí, que é o que a norma coloca, né, uma mudança de direção, né. Então, a tabela 1 aqui, aí nesse caso eu vou dar um zoom, que eu acho que cabe aqui, eu até mostrei na aula passada, mas só dando um destaque, porque está aqui na norma, né? Coloque que se a curva for a menos de 2 metros de saída, né, e o canto é reto, tá? Nós temos sempre cantos retos ou cantos arredondados, né? Nessas viradas aí. Então, se for a menos de 2 metros, você vai aplicar a tua vazão por 1,2 ou arredondado por 1,1. Se for uma curva entre 2 e 4 metros da saída da calha, 1,1 ou 1,05. Então, sempre tomar cuidado nas calhas, se tiver curva, né? Verificar se você tem essa folga aí, né? Ela está menos de 2 metros ou entre 2 e 4 metros, você multiplica, você supõe que tem uma vazão maior ali, tá? O intuito é ter uma segurança, porque ele pode acabar retendo água, né? Então você vai ter uma calha talvez maior, justamente para que quando haja um encontro de águas ali, ou alguma coisa do tipo, né? Ou vai fazer essa curva, acaba acumulando pela redução da velocidade do fluxo, né? O próprio turbilhamento, e pode formar
você tem um dispositivo maior, porque você está supondo que a vazão é maior. Então, isso te garante uma certa segurança. Tá? Bom, então aí, né, a norma vem nesse sentido. Depois ela insere aqui a questão do dimensionamento de calhas. Tá? Mas isso aqui serve para qualquer conduto, né, de escoamento livre, né, como é o caso aqui de águas pluviais, né, também o mesmo acontece com o esgoto. Então, é a adoção da fórmula de Manning, né, onde nós temos ali para calcular a vazão, certo? Você ter a área da seção molhada, né, então uma calha, um conduto, tem uma área, tem um coeficiente de rugosidade em função do material. A norma traz uma tabela com esses coeficientes, né? Então, eles vão variar de 0,011 para 12, 13 e 15, em função do tipo de material. Então, de 0,11 o plástico, né? O aço. Então, no caso do PVC, é comum usar esse 0,11, ou vai para ferro fundido 0,12, concreto mais liso, cerâmica, concreto não alisado 0,13, que é o que costuma ser em galerias, né, e de tijolo e não revestido já o 0,15, tá? Então, você entraria com esse coeficiente, né? Você tem um raio hidráulico e perímetro molhado, tá? Que eu acho que eu vou mostrar aqui para retomar, né? Essa questão do raio e do perímetro. E a declividade da calha e um coeficiente, no caso, para alterar a unidade de saída da vazão, né? Mas então, o que quer dizer? Com o Manning, você consegue calcular a vazão em função da área da calha, né? E o tipo de material e declividade. Então, se você precisa achar a área de uma calha, né, e você não tem isso, ou você tem um tamanho pronto, você pode entrar com a área, né? E aí verificar, então, qual que é a vazão que essa calha, com essa área, com esse perímetro molhado, esse raio hidráulico, ele suporta, e você tem sua vazão de projeto, que é basicamente pela equação entre intensidade e a área da cobertura. Então, o balanço é que você precisa garantir, né, que a vazão que a calha suporta seja sempre maior do que a vazão que você tem de projeto, né? E aí uma forma também de entender que altura deve estar, né, a lâmina líquida dentro desse dispositivo, né, no caso, um conduto circular, um conduto retangular, enfim, aí depende da calha do conduto que está usando, ele esteja, né, naquela relação entre Y sobre D, que a gente até comentou na aula passada, que é a altura da lâmina líquida, né, e o diâmetro total, a distância total daquele tubo, daquela calha mesmo que retangular, aquela altura, em torno de 2/3, né, que a gente às vezes trata ali como alguma coisa próximo de 70% no limite ali, tá? Até por segurança, porque ele não pode ter uma vazão maior, senão isso pode saturar e o conduto ficar pressurizado, que é o que a gente não quer, né? Isso muitas vezes acontece quando, por exemplo, né, pensando numa situação, às vezes muita chuva e a calha mal dimensionada, ele vai verter, porque é aberto, né? Mas às vezes num canal, numa galeria, né, num ambiente urbano, você consegue imaginar os canais que são fechados, né? A gente não consegue ver, tipo no Maracaju, por exemplo, aqui em Campo Grande. Então, ali a água, muitas vezes, quando sai, né, lá no encontro, quando forma ali o anduizinho, vai depois se tornar o anduí, né, o prós é o segredo, ali às vezes chega com uma vazão, né, muita pressão, por quê? Justamente porque o vazão, o volume dentro daquele tubo ali, né, ele está 100% já, né, então a pressão aumenta e ele chega com uma grande velocidade lá na saída, né? Então, se fosse aberto esse canal, como se fosse uma calha, por exemplo, ele verteria, né? Então, a gente não quer esse sistema pressurizado, ele deve ser muito livre, por isso essa folga que ela é prevista. Tá? Bom, aí a norma mostra, né, ela apresenta aqui algumas tabelas, né, já fazendo essa relação. Então, para um certo diâmetro, conduto circular, semicircular, por exemplo, em função da declividade, né, jogando a fórmula na equação de Manning, você teria uma vazão que suporta essa calha com esse diâmetro. Então, você vai ter a tua vazão, e a tua vazão tem que ser menor do que, né, você escolher um diâmetro aqui que dê uma vazão maior, ou seja, a capacidade é maior, isso te dá uma segurança no transporte do fluxo, né, da água, né, da vazão da água pluvial, tá bom? Então, isso para calha, para condutos verticais também é tratado dessa forma. Há um ábaco para isso aqui, a gente pode usar, depois vamos visualizar como é que a gente utiliza, né?
Esse para vertical, tem 2 ábacos aqui em função do tipo, tá? Tem um do tipo de saída com a aresta viva e o outro aqui é com funil, né? E aí a tabela depois para o conduto horizontal. Então a gente viu tabela para calha, ábaco, né? São equações basicamente para vertical e uma tabela final para conduto horizontal, tá? Então a norma basicamente é isso. Como eu disse, ela inclui em anexo as chuvas intensas do Brasil, tá? Que pode ser utilizado, né? Ou adução de até 100 metros quadrados de 150 milímetros por hora. Tá? Então, essa é a nossa normativa. Na equação de Mani, como eu comentei com vocês, só para retomar, acho que isso tá fácil, mas cabe colocar aqui na aula e deixar já. Mas só lembrar, né, então, que você tem uma seção, né, no caso aqui, trapezoidal, não é comum, né, em termos de calha, ou de conduto horizontal, mas talvez, por exemplo, se for trabalhar com uma drenagem, né, de coleta de água de um pátio, alguma coisa do tipo, e for implementar uma, um dispositivo, né, como esse aqui, de valetas, né, o manual de elite, por exemplo, traz já pensando na drenagem mais de grande porte, o trapezoidal é muito comum, né, você tem isso revestido de grama, né, no centro até uma parte de concreto, mas basicamente o dimensionamento é uma equação de Mani, né? Também vai dar uma vazão limite aqui, que deve ser menor que a vazão que você precisa transportar em função da área, da cobertura, da intensidade. E aí, o que é o perímetro, né? E o raio hidráulico, né? Então, nós temos ali a seção, que é a área, né? No caso. O perímetro seria esse perímetro aqui, essas dimensões aqui, onde está molhado, né? O perímetro não, molhado, e o raio hidráulico, que é a área em relação ao perímetro, né? Então, tem o trapezoidal, mas o que seria muito comum para a gente numa calha, por exemplo, seria o retangular. Então, dando aqui mais ênfase neste caso, né? Então, aqui é um tipo de calha, né? Retangular, vamos colocar assim. Então, a área, né? Seria a dimensão aqui da largura e da altura, né? Tá? E o perímetro seria, então, o B mais 2 vezes o A. Então, esse perímetro aqui dessa área molhada, né? Está em contato com a água, tá? Essa altura, lógico, ela vai variar em função de ter chuva ou não, mas a gente dimensionaria, né? Pensando aqui numa folga, uma distância para que não vá verter nesse canal. E aí o raio hidráulico seria, então, né, a área que a gente viu aqui, dividido pelo perímetro. Essa relação vai dar o raio hidráulico. Isso é incluído na fórmula de Mani. Olhando outro exemplo aqui, o circular. Né, que poderia ser uma calha circular, ou um semicircular, ou um conduto horizontal. Então, nós temos a área desse conduto, que é πd ao quadrado sobre 8, né, e o perímetro, que é πd, né, dividido por 2. Né? Então, seria essa parte molhada mesmo, em função do diâmetro. Tá? O raio hidráulico, neste caso, né, então é a área dividido pelo perímetro. Então, se eu tenho aqui πd ao quadrado sobre πd, vai cortar πd, sobra um d aqui, então d, 8 dividido por 2, 4, então, para circular o raio hidráulico é o diâmetro dividido por 4. Então, só para retomar, né, lembrar, acho que vale a pena aí rapidamente só fazer uma alusão a essa parte do conteúdo. Tá bom? Então, já que vocês viram a norma, né, e já demos ênfase em alguns pontos de dimensionamento, de considerações que vocês devem levar, né, na hora de elaborar o projeto, vamos para algumas informações de projeto e como é que a gente vai trabalhar isso. Estou olhando agora um pouquinho mais de detalhe, mas acho que quem já tem uma certa experiência, uma visão de hidráulica, já conseguiu pegar como se dá esse processo. Né? Mas vamos lá, então, agora, assim, alguns pontos bem de destaque. Primeira coisa, com relação à intensidade. Né? Eu até comentei na aula passada, a ideia era mais falar um pouco sobre sistema de drenagem, mas já coloquei para vocês a importância de vocês levantarem a intensidade de projeto de vocês. Tá? Então, fica a consideração, né, que até 100, né, eu coloquei aqui 200 também, a diferença é muito pequena, né, em termos de área de construção,
Salvo alguns casos especiais, a gente permite adotar 150 milímetros, que é basicamente aí, gente, o que é uma edificação convencional, né? Uma casa, uma residência aí de um terreno aí, a gente tem padrão aí de 12, 13 por 30, alguma coisa do tipo, né? 360, 400 metros quadrados, costuma ser possível trabalhar com 150 milímetros por hora, tá? Então cabe vocês adotarem essa consideração aí, né? Dos 150 milímetros por hora, tá? Se vão adotar isso, ou vão fazer o levantamento de dados, fazer o cálculo, ou, né, vão usar, como eu disse na norma ali, a tabela, e vão indicar ali, no caso mais próximo de Campo Grande é Corumbá, ou até mesmo, talvez em termos centro-oeste, o Cuiabá, vamos colocar assim, tá? Seriam, acho que, dois municípios que dá para você fazer uma ponderação, né? E em relação ao tempo de retorno, né? Porque essa intensidade, ela é calculada em função desse tempo de retorno. A tabela traz para a gente, vou até voltar lá para facilitar, acho que precisamos fazer isso aqui agora, né? A tabela aqui, ó, né? No caso de Porto Alegre, por exemplo, intensidade é em função do período de retorno. E aí, qual o valor eu vou adotar, por exemplo? Seria essa a dúvida, já que então fica claro que a intensidade é em função desse período de retorno, desse tempo de retorno, né? Que na aula passada eu expliquei um pouquinho estatisticamente o que seria isso. Então, o que a norma traz? Eu vou ler para vocês esses pontos e aí a gente discute, mas basicamente é o seguinte: a norma indica o seguinte: se você vai trabalhar com áreas pavimentadas onde os empoçamentos eles possam ser tolerados, por algum motivo específico, não tem problema ter um empoçamento ali, até talvez porque depois vai infiltrar alguma coisa do tipo, a intensidade, né, poderia ser usada para 1 ano, que no caso, vocês vão observar aqui, seria um valor menor. Se é um valor menor de intensidade, e consideravelmente menor, né, de 118 para 167, né, você tem uma diferença aqui onde isso vai se tornar um volume, né, porque isso é multiplicado pela área. Então, em alguns casos, o seu diâmetro poderá ser menor. Então, usar um tempo de retorno menor, considerar que área que eu tenho que pode empoçar, né? Aqui, lógico, né? Tá claro que é para área pavimentada, eu dei um exemplo de uma área de empoçamento, um gramado, alguma coisa do tipo, mas porque a pior situação é aquela onde não poderia infiltrar, né? Então ele vai ficar empoçado também um tempo mais para poder evaporar ou até ser absorvido pelo aquele material, aquele pavimento. Né? Mas assim, pensem, tentar analisar uma situação onde não será um risco, né? Um certo empoçamento por algum período. Por quê? Porque você está considerando uma chuva menor, tá? Então pode eventualmente acabar ficando água naquele ponto, né? Já para cobertura no terraço, tá? Aí você jamais vai usar esse tempo de retorno 1 ano. Né? Vai trabalhar com 5, que é um valor médio, como vocês viram aqui na norma. Cadê? Vou pegar aqui, né? Um valor médio, tá? 5. Então, isso permite para vocês. Tá no mesmo arquivo. Bom, isso permite para vocês, né, no caso, ter mais segurança, tá? E principalmente para coberturas de terraço, a gente não quer água acumulada lá empoçando, né? Nesse caso, não é indicado, né? Não é recomendado e você põe em risco a estrutura como um todo, né? Em termos de própria estética, né? O design, etc. Né? Um forro, um gesso, alguma coisa do tipo. Ou eventualmente a própria estrutura, né? Então, e aí, considerando uma intensidade maior, né? Por um tempo de retorno maior também, 25 anos, né? Aí para áreas pavimentadas é onde poçamentos não são tolerados. Tá? Então aqui onde você não pode permitir esse tipo de situação. Tá? O que dá então uma intensidade maior e, consequentemente, vazão maior e possivelmente um diâmetro maior ou uma calha maior e assim por diante. Tá? Então esse é o primeiro passo, definição da intensidade. Então quem está fazendo o projeto, minha sugestão é agora definição da intensidade. Primeiro passo. E aí o segundo passo, vocês viram até pela própria forma que a norma foi apresentada, né? A área de contribuição. Tá? A área de contribuição. E a área de contribuição, né, a norma, como vocês viram lá, ela traz, né, alguns exemplos, tá, para calcular alguns tipos alguns aspectos geométricos. Coberturas, eu só vou colocar aqui, seria essa página aqui, a página 5, tá? Então, dependendo da estrutura, né, da cobertura que você tem, você vai usar algumas dessas equações para calcular área, né? Área, então aqui desde o tipo uma área retangular de uma laje ali de A vezes B,
comprimento vezes largura, ou largura, como também um telhado com inclinação, né, considerando aqui, então, a altura e tal. Né? Em alguns casos, até adotado o valor total, né, certo? E assim, olhando uma parede, alguma coisa tipo onde a água pode bater, pode acumular, também você faria esse cálculo, né? Então, da área de contribuição, tá? Então, o segundo passo é a área de contribuição, certo? Então, agora é o momento que no teu projeto, você basicamente, né, se você está fazendo, você vai ter acesso, você vai pedir isso para o seu colega, seu parceiro, seu cliente, enfim, quais são as coberturas. Pede planta, mas também pede o volumétrico, enfim, ou fachadas, né, para você poder tentar entender possíveis pontos onde a água será coletada em função da inclinação da chuva, tá? Então, esses são os dois primeiros parâmetros que vocês vão levantar. No segundo momento, vai partir para o cálculo da vazão, né? Vai ter uma ideia do dado de vazão de projeto aí que vocês estão considerando. Que basicamente é o que? É I vezes a área, né? Então, a intensidade em milímetros por hora, aqui no caso, vezes a área. Isso vai dar litros por hora, né? Por metro quadrado, mas o milímetro seria litro, né? Metro quadrado aqui e tal. Você cortaria, porque milímetro é 1 litro por metro quadrado, né? Então cortaria o metro quadrado, né? Seria esse litro por metro quadrado, corta, né? I vezes A, corta o metro quadrado. Sobra litro por minuto, porque eu estou dividindo por 60, já que uma hora tem 60 minutos, então essa é a anotação para sair em litros por minuto. Tá? Então a vazão I vezes A dividido por 60, né? Então, com isso, você tem a sua vazão de projeto, você tem aquele volume, a expectativa, né? Você está dimensionando de um volume que será captado, coletado em momentos, né, de chuva, tá? E aí uma forma de você, como eu já comentei, né, então, verificar qual é a área necessária seria você, né, entrar com essa vazão aqui, né, e determinar aqui o teu perímetro molhado, o teu raio hidráulico, enfim, né? A sua área está aqui, né? A área de seção molhada. Que seria a área mínima, né, no caso, para escoar aquela água. Então, se você tem, por exemplo, alguns produtos, né, pré-fabricados, algumas calhas, da Manco, da Tiga, por exemplo, já tem as dimensões, basta entrar com as dimensões e ver qual é a vazão que suporta. Se a calha, né, com aquela dimensão, suporta uma vazão maior do que a sua, né, garantindo lá uma distância de 2/3, né, em termos de altura de vazão ali, no caso, do que está escoando, né, você consegue, então, dizer que aquela calha é adequada para o seu projeto. Tá? Então, Mani, como eu comentei com vocês. Mas, né, a norma já traz, no caso das calhas, né, ela traz aqui, então, a tabela 3 em relação às calhas semicirculares, né. Então, ele trabalhou já com N 0,011, que no caso para plástico, PVC, seria o mais comum que a gente vai adotar, né? E aí vocês vão definir qual vai ser a declividade dessa calha, né? Entre 0,5% e 1%, provavelmente, né? Se for possível 2%, elabora, mas a gente entende que quanto maior a declividade, maior é a altura lá, o rebaixo que vai ter na frente. Isso pode eventualmente ser um problema estético ou até técnico de não conseguir fazer, elaborar isso, né? Mas que a gente consegue ver, então, qual que é a nossa vazão, né? Ó, litros por minuto, a gente vai calcular, né? E aí você tem esse valor de projeto, e você tem aqui os diâmetros, né, de calhas semicirculares, então pensa um tubo, né, semicircular de 100 milímetros, tá? Ele conseguiria, né, trabalhar aí, transportar uma vazão de 130 a 183 litros por minuto, tá? Então, essa calha aí sendo disposta nessa sua cobertura, essa declividade entre 0,5% e 1%. Então, o que seria agora o segundo passo? Você tem lá a intensidade, você tem a área, né? Você calcularia essa vazão. Tá? Então, com essa vazão, você verificaria aqui se um diâmetro de 100, por exemplo, que é geralmente o mínimo que a gente adota para calhas, né? Teria uma vazão superior à sua vazão da sua vazão de projeto. Se sim, você já automaticamente dimensionou uma calha de 100 milímetros sendo adequada, sendo indicada para a sua vazão de projeto. Tá? Então, esse é o primeiro passo das calhas. Né? Então, nesse caso aqui, ó, né, só para a gente, por alguns números, né, tem uma cobertura aqui, né,
de 20 por 10, por exemplo. Como eu disse, né, você tem aqui uma altura, tem uma declividade, tem uma inclinação dessa cobertura, você pode calcular exatamente a área considerando essa diferença, né? Mas também pode, para efeitos aqui, adotar 20 vezes 10, sendo a área total dessa cobertura, né? Então, para resolver, o primeiro passo, como a gente viu lá, é a definição da intensidade, né? Poder trabalhar com 150 ali, ou se você prevê que é menor, que são da sua região, você trabalharia com valor menor, 120, por exemplo. Vamos fazer uma consulta aqui, para vocês terem uma ideia. A gente olhando aquela tabela de intensidade. Ué, aqui, né? Se eu pegar Corumbá, por exemplo, ó, né? A 1, né? Uma situação onde eu posso permitir o empossamento seria 120, 5 seria o ideal, né? Ali, 131, né? Para cobertura, né? Caso haja alguma. Vou passar até 161, mas vamos por 131, né? Ou na situação mais básica, 120. Né? Então a gente percebe que neste caso, né? Adotar, por exemplo, aqui 150, eu já estou considerando uma chuva maior, realmente, uma intensidade maior do que realmente se dá, né? Então, eu estou com uma certa segurança. Vamos supor que eventualmente tem algum problema com cobertura, com alagamento, etc, etc. No teu projeto, no teu numeral de cálculo, você considerando isso, né, e dizendo que se baseou nessas condições, você e vai ter uma RT assinada em cima desse projeto, você está se resguardando que o seu projeto está levando em consideração que é o conhecimento técnico, né, aquela situação, tá? Então, essa é uma definição de segurança, né? Ou a dúvida pode ser menor para pensar numa vazão menor. Às vezes você adota uma intensidade menor e não faz diferença em termos da calha, porque vocês podem verificar ali os valores, né? Ó, são muito altos. Então, às vezes é melhor compensa adotar 150, imaginando maior, e que não vai mudar, né? Você não vai estar saindo para 125 milímetros, vai continuar com 100, talvez. Se há uma mudança de diâmetro, aí talvez compensa você avaliar se é ideal manter essa intensidade de 150 e 120. Aqui é uma adoção, uma estimativa, você como projetista pode escolher. Então, intensidade definida, o primeiro passo, vai-se para o cálculo da área, né? Então, a área, no caso, como eu disse para vocês, né? Simplificando, 20 vezes 10 seria 200 metros quadrados. Então, tendo a intensidade, por exemplo, aí, né? 120 milímetros por hora, na situação mais de menor segurança, 120 dividido por 3.600, né, um segundo em uma hora, dá 0,33 milímetros por segundo, que daria 0,033 litros por segundo. Então, isso aqui, ó, pra vocês verem, a gente tem uma área de contribuição aqui, 200, mas ainda não fiz o link entre a intensidade aqui de 120 ou 150 com a área. Eu fiz antes aqui, eu fiz uma análise do seguinte: quanto, né, eu tenho de vazão, tá, por metro quadrado, considerando, né, porque isso aqui milímetro é litro por metro quadrado. Lembra que eu mostrei na aula passada lá uma garrafinha de 1 litro, né, 1 milímetro em metro quadrado. Então, 1 litro por metro quadrado. Então, eu teria lá uma área, uma vazão unitária, vamos chamar assim, de drenagem, adotando a intensidade, sem considerar o telhado, né, a cobertura, de 0,033 litros por segundo. Aqui está 3.600, seria por segundo. Né? Tá? Então, essa vazão de contribuição unitária, né, no caso aí seria 120, é o que eu fiz aqui, por exemplo, multiplicando por 1 metro quadrado, tá? Que não está aparecendo, mas o que foi feito foi isso, foi 1, né? Que deu 0,33. Se fosse 150, ele partiria para 0,042 litros por segundo por metro quadrado. Então, uma forma também de olhar não é jogar direto na fórmula, né? Mas é avaliar, tá? A vazão unitária, que depois você tendo essa vazão unitária, você pode usar ela para qualquer cobertura. Vamos supor que você trabalhando num projeto muito grande, tem várias coberturas diferentes. E você adotou sua necessidade. Basta definir a tua vazão unitária. Também a tua contribuição, a tua vazão unitária. Basta também trabalhar dessa forma, uma opção. Tá? Estou mostrando aqui um outro jeito para vocês, para também, às vezes, visualizar de uma outra forma, ajuda a gente a compreender melhor. Né? Bom, com isso, né? Então eu poderia jogar aqui nessa fórmula, né? Só que agora entrando com a área. Então, entrando com quanto? Com 200 metros quadrados. Então, essa é a unitária, 0,33, 0,42, depende da intensidade, vezes a mesma área de cobertura. Eu teria em torno de 6,6 litros por segundo a 8,4 litros por segundo. Né? O que me dá lá em torno de 396 litros por minuto, 504 litros por minuto. É uma vazão
começa a ser considerável em termos de, conforme o tempo, né, vai passando ali, tá? Então, essa é a primeira etapa de dimensionamento, vamos chamar assim, a relação entre a intensidade, a área e ou a vazão unitária e a área, certo? Então, essa aqui é a nossa vazão, né, 396, tá? Então, vamos colocar, desculpa, deixa eu só 396 e 504, né? Então, se eu considerar aqui 396 e 504, né? Então, por exemplo, 396, ó, 100 milímetros aqui não vai, né? E nem a 2%, né? Tá? Teria que vir para cá, né? Para 125 para ter folga. Né? Litros por minuto, né? Ó, litro por minuto. PVC 396, né? Tá? Então, uma calha mais seguro seria que um diâmetro de uma calha semicircular de 125. Ah, vou fazer uma calha retangular. Então, joga aqui na fórmula, né? Como eu acabei de mostrar, raio hidráulico de uma área retangular, perímetro molhado, a seção, a área, no caso, né? E aí você verificaria qual é a vazão. Mas olha que o semicircular, no caso, já calculado para a gente. Né? E 500 e pouco, então teria que partir para 150 milímetros, né? Mas não mantendo a meio por cento de declividade, teria que partir para 1% de declividade. Né? E se eu não consigo 1% de declividade, por exemplo, o que acontece? Eu teria que aumentar o diâmetro para 200 milímetros, né? Mas, ao contrário, não, se eu tenho essa limitação da declividade, eu tenho que aumentar o diâmetro. Então, isso é muito importante vocês terem essa análise de que após definir a intensidade, a área, definiu a vazão de projeto, vai partir para determinar qual que é a área da sua seção, da sua calha, etc. Olhar a declividade ou o diâmetro, porque você consegue, às vezes, reduzir diâmetro aumentando a declividade, por exemplo. Tá? Então, isso é um balanço que deve ser feito por vocês aí que serão engenheiros. Tá? Então, acho que até aqui, tranquilo, né? Acredito que foi colocado até aqui, tá tranquilo. Continuando, nós vamos bastante nessa ótica agora. Tá? Nós vamos nessa ótica, mas olhando agora, então, para a calha, por exemplo, retangular. Né? Então, aqui eu tenho uma dimensão, né, de 10 por 5 por 4. Então, aqui qual que é a vazão que passa aqui? E aí, no caso, né, tem que pensar o seguinte, né? Aqui eu vou fazer uma ponderação. Professor, essa vazão aí não dá conta, né? 200 metros quadrados, mas considere o seguinte, né? Olha só, quando eu olho essa imagem aqui, essa daqui do canto, desse lado, ó, eu não tenho exatamente 200, eu não vou coletar toda essa água, né? Não vou tirar numa única calha. Talvez aqui eu vou ter 4 calhas, por exemplo. Né? 4 calhas, eu tenho áreas bem menores. É muito provável que 100 milímetros daria. Né? Então, primeiro eu faço assim, jogo a área total, para poder vocês verificarem isso, né? E aí, tomar essa atenção, esse cuidado, mas espera lá. Eu tento induzir ao erro, levar ao erro, para poder ter essa noção. Então, vamos reconfigurar nossa cobertura. São outras áreas, área 1, 2, 3 e 4, calha 1, 2, 3, 4, por exemplo. E se não, né? Se eu não tivesse essas frentes, né? Eu tivesse só duas águas ali bem definidinhas, né? Então, teria uma calha aqui, uma outra calha aqui. Vamos colocar 100 metros quadrados dividido, né? Tá? Então, isso eu quero que vocês tenham esse olhar. Beleza? Então, nesse caso aqui, o exemplo, né, da calha retangular mostrando. Ah, mas espera aí, minha folha é só uma folha para cá, uma folha para lá. Qual que é a área? 10, aqui no caso, 10 por... Acho que está considerando 5 aqui. Bom? Então, provavelmente 100 milímetros ali seria adequado, né? Ou retangularmente 100 milímetros, né? Trabalharia a 5 com a altura da lâmina ali, que é 5 centímetros, e 4 centímetros de folga, tá? Isso é uma calha padrão de 100, que é costume para uma edificação desse porte. Né? E aí, né, aqui só para colocar em relação às dimensões da calha em função do comprimento do telhado. Então, há uma consideração que, a partir do comprimento do telhado, né, você tem lá 5 metros, 10 metros, 15, 20, 25. Esse range, né, ou tem uma palavra melhor que range, que é esse intervalo, né, esse intervalo de comprimento, você poderia aqui fazer, né, adotar uma largura aqui, tá? Então, por exemplo, 0,15, 0,20, 0,30, 0,40. Também tem uma consideração aqui nessa tabela para vocês, para poder definir esses valores, no caso de retangular, tá? Então, só a gente fala um pouquinho mais das calhas ali, dando atenção a outras seções, mas depois vocês podem também olhar isso. Muitas vezes o catálogo também já traz
a norma faz esse cálculo para a seção semicircular, às vezes o catálogo tem informação para a própria geometria do material pré-fabricado, da calha, já em função da dimensão que ela tem. Tá? Então, também isso pode ser consultado, que facilita no dimensionamento. Beleza? Então, em termos de calha, eu acho que é isso. Acho que já deu para ter uma boa noção. E a gente tem aqui, agora, né, dando continuidade, os condutores verticais. Né? Então, aqui um ponto acho interessante é que as condições hidráulicas, né, não são perfeitamente conhecidas, né? Que ali a água chega num ponto, ela vai descer verticalmente. Né? Então, essa mudança aqui de direção, de fluxo de água, entra ar e entra água, né? Então, é importante levar isso em consideração, tá? Que a gente realmente não entende muito bem isso. Então, talvez os diâmetros, né, os fatores de segurança são maiores, né? Até por isso considerar a vazão às vezes maior nesses cantos, onde chegam 2 pontos aí com água, né? E vai descer e tal. Então, só precisa entender um pouquinho essa dinâmica aí. Então, na prática, aí, diâmetros maiores ou iguais a 75, né? São considerados adequados. Mas tem a atenção que pode entrar folha, né, passarinho, animal morto, fazer ninho, etc, etc, etc. Tá? Então, para esse dimensionamento, né? Funciona basicamente assim, tá? Nós temos esse ábaco, né? E eu vou deixar aqui as instruções para vocês de como usar o ábaco, A, B, C e D. Eu acho que eu coloco aqui também, isso, né? Então, o ábaco funciona da seguinte maneira. Primeiro, né, levantar uma vertical, tá? Que é a linha vermelha, uma vertical. Por quê, né? Porque o que é a vazão, né? Ele está no eixo X aqui, é uma abscissa, né? Aí na ordenada nós temos aqui o diâmetro. Tá bom? Então, levanta, né, uma vertical, levanta porque sai daqui de baixo, né, dessa vazão, aí sobe, então aqui alguma coisa como 400 alguma coisa, a gente estava trabalhando lá 400, 500, né, 300 e pouco e 500, né, pegando talvez 500 aqui, tá, metade, tá, tô pegando um valor qualquer, e, bom, sobe nessa vertical até interceptar as curvas de H e L, né, então o que você tem aqui de H e L? Aqui H em cima, né? E aqui você tem as curvas de L, tá? Vamos chamar assim, H mais na vertical e L mais na horizontal. Então, essa linha do Q, né, a vazão, você vai jogar uma vertical para que ela vá colidir com H e com L. É assim o uso do caso do A. Se não haver curvas de valores de H e L, né, interpolar entre as curvas existentes. Então, eventualmente, você pode interpolar também. Tá? Você vai passar uma curva aqui que, em tese, que quase tudo pega, né? Mas ele supõe que, caso você tenha dúvida ali exatamente onde está pegando, você pode interpolar. Tá? Até porque é uma equação, então a interpolação faz sentido, né? Porque essas linhas são equações, né? Estão prevendo esse comportamento. Bom, então, no caso, o amarelinho seria o H, então eu estou interceptando aqui com o vermelho, né? Que é a vertical aqui, aqui, e aqui acabaram interceptando tanto, né? Esse H está meio que fora. Seria dois Hs. Aqui o H50 é o H40 e talvez um H interpolado aqui de 30. O que é o H? O H é a altura aqui, né, da lâmina líquida na calha. Tá? Então, se a gente olhar a nossa calha, se ela fosse retangular ou vertical, teria um H uma altura de 5 centímetros, né? Então, aqui está colocando, por exemplo, 50 milímetros, 5 centímetros, 4 centímetros, 40 milímetros, ou 30 centímetros, ou 3 centímetros, né? Então, essa seria a altura, né, do H que você teria numa calha, né? Porque a consideração do conduto vertical é em relação a essa pressão que tem ali da lâmina líquida que vem pela calha. Tá? Então, esse é uma primeira análise aí, né? Depois, transportar, então, aqui a intersecção mais alta até o eixo D. Né? Então, o ponto que você bate aqui vai até o D. Né? Então, vamos supor, né, tem essa vazão de 500 litros por minuto. E choca aqui com... Né, eu vou ter uma altura lá de 5 centímetros, igual aquela calha que a gente viu o padrão ali, né? De 5 centímetros, 50 milímetros no caso. Né? O que seria um conduto vertical de 80 milímetros? Né? Então, por isso que 75 milímetros costuma ser um valor aqui, ó. Né? Porque lá eu estou considerando bastante a vazão, lembra? Para 200 metros quadrados. Né? Então, talvez teríamos uma vazão menor aqui. Você
trabalharia com 75 aqui, e às vezes até menor que 75. Aí é recomendado que o conduto vertical seja no mínimo 75. Né? Em alguns casos a gente até adota 100, vocês podem perceber que 100 há uma folga completa, total, né, do conduto vertical para um telhado padrão aí de uma residência. Tá? Então, essa aqui é a ideia do uso do ângulo, que é um pouco mais só de zoom para vocês, para facilitar a compreensão, né? Então, chocando aqui, ó, vertical vermelho primeiro, choca com H aqui, né? Ou com L, aqui no caso não pegaria um L, pegaria um L, talvez de 0,3, que não é o nosso caso, né? O L seria essa altura aqui. Então, aqui é um caso a altura de 3 metros, ó. Tá? Então, agora estou começando a refinar para vocês um pouquinho mais em consideração ao L, né? Porque eu estava olhando só o H primeiro, tá? Quando eu fiz com vocês, né? Olhando só a ponderação do H. Agora vamos olhar o L, que fica muito ruim ver o L. Mas aqui fica melhor. Então, esse L aqui de 3 metros, que pensa essa altura aqui, um pé direito de 3 metros, né? Então, vou descer aqui, ó, vai chocar aqui. Né? Então, 3. Estou pegando aqui mais ou menos um H ponderado. Seria de 3 centímetros, né? Como eu disse, não 5. Aí, ó, seria suficiente uma calha de 60, vamos colocar. Vou arredondar 60, tá? 60 alguma coisa. Abaixo de 75, a gente ia considerar, então, tranquilamente, usar 75 ou até 100. Como eu disse, você adota 100. Então, com bastante segurança no conduto vertical, diferente da calha que a gente vai um pouco mais ajustado, né? Então, isso aí é com relação ao conduto vertical, né? A gente está vendo por que geralmente 100 milímetros é adequado. Tá? Ou como eu disse, 75, né? Poderia ser 75, 50, eu acho já bastante arriscado por animal, por folha, já é muito, muito pequenininho, né? 5 centímetros. Tá? Então, com segurança 100 milímetros, né? Ah, não sei se for uma condição bem específica, imaginando uma universidade, um hospital, uma laje muito grande, e aí você vai partir para 125, até 150 milímetros, mas que isso é realmente fora de um padrão já. Você tem isso por muita segurança, trabalhando com 20 centímetros, às vezes 30 centímetros, já é uma coisa muito fora, né? Mas a gente encontra, você deve, se vocês olharem os verticais, são bem robustos, né? Até pela própria segurança, evitar acúmulo de água lá, nas lajes, etc. Bom, mas a ideia era só a gente visualizar isso no primeiro momento, né? Pontos verticais, tá? Ver os mínimos que a gente trabalha, que são seguros. E aí, o que acontece? Isso aqui é um outro ponto de segurança também. É com relação à quantidade de condutores verticais. Mas tem uma área muito grande e joga todas as calhas para esse conduto. Isso pode não ser seguro. Por quê? Porque pode acumular água naquele ponto ali e até começar a verter, pode pressionar a calha, pode começar a verter, a calha não dá conta, acumular água e empoçar em algum ponto. Então, o ajuste de um conduto vertical entre 75 e 100 milímetros e a quantidade, que é isso aqui que a gente vai mostrar agora, né, te dá bastante segurança. Então, como é que é feito esse cálculo do número, né? Número de condutores aqui verticais. Então, você vai calcular a área total por essa área aqui de condutores que a gente chama, tá? Então, se eu pegar esse exemplo aqui, por exemplo, né? Imaginando os mesmos 200 metros quadrados, tá? Mas lembra que poderia, né, ser uma folha de 100, uma folha de 100, enfim, tal. Mas imagine se tem 200 metros quadrados, uma consideração bem grande. Então, o N, né, a quantidade seria 200, tá? Que é a área total, certo? 200, área total. Vou puxar aqui para não ter dúvida. Então, área total, né? E aí eu dividiria, então, pela área de condutores. 90. O que é esse 90 aqui, ó? Qual que é a área máxima de cobertura que eu poderia ter, né? Desse condutor? 90. Por quê? Porque eu estou adotando aqui, ó, supondo que é um diâmetro de 100. Ah, não, o meu é um pouquinho menor, 75. Então você poderia dividir por 42, tá? Então depende do teu diâmetro, você vai definir essa área máxima de cobertura, que é essa área aqui do condutor. Então 200 dividido por 90, tá aqui, ó. Se eu não tiver feito nada errado, vocês podem até confirmar para mim. Deu 2,22, o que nos leva, então, a 3 coletores ali, no mínimo. Tá? Então, não poderia fazer um único coletor de 100, por exemplo. Teria que distribuir em 3 coletores. Ah, mas eu tenho um telhado só com 2 folhas, né?
Poderia talvez aí tentar trabalhar com 2 coletores, pelo menos, 2,22, né? Tá próximo de 2, justificar, né? O mais comum. Ou às vezes até trabalhar com 4 coletores, subir isso aqui, porque são 2 folhas, né? 2 águas, então você joga uma inclinação para um ponto, para frente, uma inclinação para o fundo, por exemplo. Então, aí também vai do projetista você definir isso, mas isso aqui nos dá uma segurança em termos de quantidade de condutores. Tá? Então, aí a gente fala, né, a gente fecha um pouquinho a questão dos condutores verticais. Eu acho também que tá fácil a compreensão e o entendimento. E aí, vamos olhar os condutores horizontais. Tá? Então, os horizontais, vamos trabalhar com essa imagem aqui, um exemplo, né, tem uma cobertura, tem todo um pátio aqui, tá? E aí eu vou ter áreas de contribuição para dentro aqui, né, desses pontos, essas caixas, uma caixa de areia, grelha, etc, etc. Condutores verticais acumulando água aqui, tá? Imagina que o coleta está indo tudo para cá. Vamos olhar agora em planta ali, né, horizontal, né? Pensando também no corte, você vai desaguar aqui na guia, né? Geralmente ele sai ali a 45 graus, justamente para pegar o fluxo da sarjeta. Você nunca joga isso reto na sarjeta. Embora a imagem que né, uma linha reta, ele entraria conforme esgoto, né? Uma conexão ali, uma junção de 45 para pegar, né, esse fluxo da sarjeta. Pensa que está chovendo, a sarjeta está cheia d'água, né? Já viram aquela clássica brincadeirinha, né? Da gurizada, deita na sarjeta, a vazão é muito alta, a gurizada pega, vai embora, ou põe em barquinho, brinca, né? Com aquela água pluvial na sarjeta. O ideal é que o seu fluxo de água seja de 45, tá? Na saída. Mas vamos olhar então isso aqui no Excelzinho. Que facilita para vocês. Aqui, então essa é a mesma imagem, dá para ver aqui, acho que tá legal para ver o tamanho. E aqui a gente tem, né? Então a gente tem a rede, tá? Então a gente tem uma rede A, nesse caso, o A está aqui, e aqui embaixo a rede B. Então rede A e rede B. Tá? Vocês conseguem ver o meu cursor aí, né? Depois a gente faz a definição dos trechos. Então trecho 1 para 2, 2 para 3, 3 para 4. Eu estou usando a mesma numeração, já que são em trechos diferentes, né, em redes diferentes. Então, 1 para 2, 2 para 3, 3 para 4. E aqui, já jogando 4 para 5, seria o ponto direto na sarjeta. Então, 1 para 2, 2 para 3, 3 para 4, 4 para 5 também. Tá? Bom, então vamos lá. Minha área de contribuição. Eu tenho a área simples de cada trecho e eu vou ter o acúmulo, né? Então, aqui eu tenho 4 no 1, né? 4, aqui vocês estão vendo, e por 10. Só que aqui eu tenho mais 4, né? 8 metros. Aqui 4, 4, também 8 metros. Então, 8 por 10. Por isso tá 8 por 10, então dá 80 metros quadrados. Tá? A área de contribuição aqui, vou deixar em metros quadrados. Certo? Então, 80, né? Então vai ter 80 no primeiro trecho, certo? No segundo vai acumular 80 desse mais 80 desse. E aqui vai acumulando, né? 160 mais 80, 240, 320. E a mesma coisa se repete, porque as dimensões são as mesmas. Se tivesse uma zona de filtração, permeável, etc., você poderia majorar esses valores de forma diferente. Mas vamos fazer isso para efeito de cálculo. Né? Então, é um acúmulo em função do fluxo e do encaminhamento das águas. Professor, se eu tivesse uma edificação aqui ao lado que a água pluvial vai passar aqui por dentro, você ia considerar toda aquela área da outra edificação também, pensando numa zona ali, né, de descarte de águas, tanto residuárias como água pluvial. E aí você vai partir para o cálculo de dimensionamento. Então, vai ser a precipitação e, né, vezes a área dividido por 60 para sair, né, de hora para minuto. Ou seja, uma hora tem 60 minutos. Então, tem as vazões aqui acumuladas, né, em litros por minuto até chegar lá no final, certo? Está sendo considerada uma declividade de 2%. Tá? Aí você vai olhar um pouco de terreno, né, vai fazer um balanço, uma análise dessa topografia, se é possível seguir isso aqui. O N aqui, no caso, está de 0,11, que seria provavelmente alguma coisa do tipo PVC. Tá? E aí a gente olha o diâmetro em função da tabela. Né? Então, olhando aqui, ó, nós temos diâmetros, tá? Que nós vamos inserir aqui. Então, 100 milímetros, né? Olhando aqui a 100, ele suporta até 405. 75 milímetros suporta só 188. Estão vendo aqui, né? 188. Que não dá, é 213. Então, eu vou ter que trabalhar com 100.
Depois foi para 125. Por quê? Porque a vazão era 427. Então, 125, 100 não suporta 427. Então, eu tive que ir para 125, que suporta. 735 é uma vazão superior a 427. Então, consigo transportar. 640 cabe no 700 também. Então, 125 se mantém. E chega aqui a 150. Então, 853. 853 é maior que 735. Então, 125 não suporta. Vamos para 150. Que ela suportaria 1.190 a 2%. Ó. Se fosse 1%, meio por cento, 4%, seria outra análise. Se o N fosse 0,11, né, não fosse 0,11, fosse 0,12, ou 0,13, seria outros dados aqui da tabela. Mas basicamente a equação de Manning sendo plotada aqui na tabela. Né? Então, nossos diâmetros vão trabalhar aí entre 100, 125 e 150. Ah, professor, dependendo da 10, 20, 30, 40 metros, são algumas barrinhas aqui, né, de 6 metros, eu vou adotar um único diâmetro, para mim é mais fácil alocar. Não tem problema. Tá? Mas você está vendo como deveria ser, então, esse encaminhamento aqui. Sempre aumentando, né? Não estamos diminuindo. Tá? Certo? E aí vai sair fazendo a junção aqui na sarjeta, né? Está saindo aqui a 150 milímetros, 15 centímetros. Tá? Então, basicamente, nesse caso, seria essa a condição. Né? Agora, um ponto importante para finalizar é lembrar de que a gente tem uma condição política, né, da drenagem urbana. Nós temos alguma consideração em relação à lei de ocupação do solo. Possivelmente, em tudo que poderia escoar, você teria que levar em consideração a taxa de permeabilidade, né, ou uma medida compensatória do tipo reservatório, tá, para reter essa água antes de caminhar para um momento de chuva de extremo, de intensidade para a rua, né. Então, essa ponderação deve ser levada em consideração aqui na sua análise, tá? Então, levantando, né, junto ali à prefeitura, ao município, quais são as condições que você tem em relação à questão da água pluvial, tá? Os verticais já falamos. Então, aqui a gente encerra a parte do horizontal, que seria né, um encaminhamento, ou aqui no caso, né, para a rua, ou você teria aqui um reservatório, alguma coisa do tipo, né? Então, isso basicamente é o dimensionamento da drenagem, né, de águas pluviais aí dentro da edificação, no lote, considerando a cobertura, intensidade, calha, né, conduto vertical, conduto horizontal, disposição aí dessas águas pluviais. Beleza? É isso, pessoal. Obrigadão aí pela presença.